Agravamento dos casos de gripe é o assunto do Prevê Saúde. Com as temperaturas em queda, é comum o aumento das doenças respiratórias transmissíveis, como gripes e resfriados. As baixas temperaturas, o ar mais seco e a maior concentração de pessoas em ambientes fechados favorecem a circulação dos diversos tipos de vírus respiratórios, como o vírus influenza, que causam gripe, tanto a comum quanto a gripe H1N1. Febre alta permanente e dificuldade para respirar são sintomas que podem indicar o agravamento do quadro de gripe, principalmente em crianças e idosos. Para falar sobre o assunto, o convidado do Prevê Saúde é o pneumologista Dr. Rincan Nagal, formado na Unesp Botucatu, com residência médica e mestrado na Faculdade de Medicina Unesp Botucatu. Para conduzir a entrevista, o apresentador do Prevê Saúde, médico oftalmologista, Dr. José Eduardo Marques. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Rincan aqui no nosso estúdio, ele que aceitou o convite e vai poder esclarecer a vocês o que é a gripe, quais são os sintomas, o que é o resfriado e realmente tirar muitas dúvidas que vão fazer muito bem para o teu dia a dia. Dr. Rincan, para iniciar o nosso programa, eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador o que é a gripe e o que é o resfriado, a diferença das duas. Agradeço pelo convite, Dr. José Eduardo. É muito prazer estar de volta aqui para conversar a respeito de um tema muito importante que é gripe e resfriado, principalmente nessas épocas de frio que está por vir, né? E já de antemão, falando de gripe e resfriado, a grande diferença é que o resfriado e gripe é praticamente igual. A grande diferença é que a gripe é mais grave e tem um fator diferencial que é a febre, né? Então, o resfriado é como se a pessoa estivesse com alergia, ou irritação nasal, garganta, né? E fica mais ou menos por aí. E a gripe não, tá? Além disso, tem o fator febre, né? Queda do estado geral rápido. Geralmente, ele evolui em 2 dias, 2, 3 dias, tanto o resfriado quanto a gripe. Mas em 2, 3 dias o quadro gripal é muito mais grave, com a queda do estado geral e também a febre. Certo. Por que a gripe pode evoluir para o óbito, doutor? Porque tanto a gripe e o resfriado são doenças virais, mas a agressividade do vírus da gripe é muito maior. Então ele atinge mucosas e principalmente ele vai mais a fundo, então atingindo as vias aéreas baixas, tipo brônquios e pulmões. E pacientes, principalmente, não pacientes, mas as pessoas que têm portador de doenças graves, tipo, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o DPOC, diabetes, crianças pequenas. Então, quando são atingidos por esses vírus, eles têm um exagero de piora clínica. E com isso, com a inflamação que vem disso aí, as pessoas já estão debilitadas. Com a agressão viral, realmente eles podem vir a morrer. Certo. Nós temos aí alguns ciclos dessa gripe realmente matando mais em alguns anos do que em outros. Por que isso ocorre, doutor? O ano passado não foi tão violento, mas teve em 2009 uma devassa aí, pegou muita gente. Por que de um ano para o outro muda tanto? Vocês podem reparar que todo ano tem uma vacina da gripe, você tem que tomar a vacina da gripe. Por que isso? Na realidade, é que o vírus, todo ano, ele muda de característica. E, assim, é histórico que durante 100 anos, pelo menos nós tenhamos 3 pandemias. Por que isso? Porque ela vai mudando de característica e em algum momento ela muda de vez e o que acontece? As pessoas não estão imunes àquilo lá. Então aí vem a pandemia e realmente morre muita gente nessa época. Então o porquê disso? A capa dela vai mudando de característica todo ano. Então tem que ser feita uma vacina nova a cada ano. Certo. Além disso também existem aquelas pessoas que se descuidam.
não vão tomar as vacinas, muitas vezes não tomam os cuidados adequados de lavar a mão, de não ficar num lugar mais fechado. Isso também colabora e muitas vezes, não tendo essas medidas de contenção, acaba se tornando muito pior? Sim, o meio de propagação da gripe, tá, principalmente é por tosse, né, e as secreções que vão acumulando em cima de superfícies. E o que acontece? As pessoas, né, começam a adquirir a gripe através de contato. Então, o vírus da gripe geralmente vive pouco no ambiente, né, e é morto por substâncias tipo álcool, sabonete, então lavagem de mão, né. Então, essas pessoas que estão descuidadas, né, elas estão propensas a ficar mais doentes. E, por incrível que pareça, até coisas, né, rotineiras, que você tosse em uma superfície e você passou a mão depois, você passou a mão na boca ou no olho, tudo mais, fica suscetível a pegar a gripe. Então, imagina essas pessoas que não se vacinam ou não se cuidam, não fazem uma higiene bem feita. O que acontece? Elas acabam pegando a doença. Certo. O senhor falou que o vírus ele vai mudando a capa dele. É o mesmo vírus, então, aquele H1N1 que em 2009 fez aquela devassa, é o mesmo vírus, só que um pouco modificado. Ele vai se moldando. Sim, é como se você trocasse a roupa, né, de um dia para o outro, e aquela roupa já não servisse mais, assim, como você ou ganhou peso ou perdeu peso. Então, o que acontece? Aquilo lá não serve mais para o ano seguinte, e aquilo lá pode ser mais ou menos virulento. O ano passado, né, como as pessoas correram um ano anterior, tá, para se vacinar, o que aconteceu? Muita gente não ficou doente. E as características do vírus foram semelhantes ao do ano anterior, ou seja, ficou menos doente. Então, o que o governo está falando? Tá previsto que o ano que vem tem uma epidemia maior do que essa, porque as pessoas que estão estudando o vírus estão achando que a mudança dela está sendo muito mais importante para o ano que vem. E quem estiver vacinado com a vacina deste ano, não é que vai se proteger, mas vai ter imunidade melhor para aguentar uma gripe mais modificada. Certo. Por isso que é importante, então, o pessoal prevenir, usar a vacina esse ano, realmente se vacinar para que no ano que vem ele não tenha um quadro tão severo. Das complicações de uma gripe comum, qual seria? O pessoal chegou lá, pegou uma virosezinha. A garganta vai doer, vai ter uma tosse, vai ter um mal-estar. Além disso, o que mais pode pegar? Na realidade, fica mais ou menos nisso. A grande maioria das pessoas vai ficar nisso. Tá? Só que algumas pessoas, tá, que estão deficientes, ou seja, aquelas pessoas que podem estar doentes, tipo cardiopatas, diabéticos, HIV, imunodeficientes, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, asmático, esses aí são os propensos. Então, quando começar esse tipo de quadro, já principalmente essas pessoas que já têm alguma doença, não esperar muito tempo e já procurar ajuda médica. Agora, quem é rígido, quem é forte, já tomou a vacina, pegou um quadro de resfriado ou está mesmo gripado, tá, esses têm uma proteção melhor, então não há necessidade de se preocupar. Agora, começou a ter queda do estado geral, febre alta, piorou o quadro clínico, não espera muito tempo. Já procura um médico, porque, em geral, a transmissão da doença é em 2 a 3 dias. Então, o que acontece? Você não tem como identificar, né, se essa pessoa vai evoluir mal ou bem. Mas, se a pessoa está saudável, mas está piorando durante 2, 3 dias, no terceiro dia já tem que procurar um médico, porque você pode estar vivendo um quadro muito grave de doença da gripe. Certo. E nisso aí eu estava esquecendo, mas as gestantes que têm uma imunodeficiência um pouco maior, tá? Começou o quadro gripal, já procura seu ginecologista, já vai se preparando para que não piore o quadro ou seja orientado melhor
diante do seu quadro, para que não ocorra a piora da doença, né? Porque pode ver que na epidemia morreu muita gestante, né? Então isso é muito grave. Então começou, não melhorou em 2, 3 dias, já procura o seu médico. Certo. O Rincan, como se faz um diagnóstico aí dessa gripe? Só o diagnóstico clínico, o indivíduo foi lá, ó, o seu já não é mais um resfriado, você está com uma gripe, ou existe algum exame que se faz que dá para diagnosticar isso tudo aí? Existem alguns exames que podem ser feitos, mas o grande problema é que a gripe, quando você pega, tá, em 2, 3 dias já está instalado. Então, quando você pede um exame, demora de 5 a 7 dias. O que acontece? Não dá tempo de você fazer o diagnóstico de certeza antes da necessidade do tratamento. Então, o que o pessoal opta? Opta por tratar uma coisa suspeita de ser mais grave do que pedir exames, né? E o exame, é lógico, quando você notifica a gripe e tudo mais, e existem casos piores, esses casos são estudados para fazer a vacina no ano seguinte, mas para aquele quadro existem alguns antivirais que você pode usar e já trata, porque se você for esperar o resultado, às vezes o paciente já morreu ou realmente pegou uma pneumonia e ficou muito grave. Rincan, no caso dos familiares desses pacientes, o indivíduo está com uma gripe e realmente é uma gripe mais forte. Pai, mãe, familiares que convivem no mesmo ambiente, deve ser feita uma busca ativa, deve ser tratado também, deve ser feito algum exame diferenciado? Nesses casos específicos, né, de uma pessoa doente, realmente vai ser investigado, né? Você faz o exame detectando o vírus e tal. Mas o mais importante, tá, é que a pessoa estando doente, tá, não tussa mediante amigos e familiares diretamente. Sempre colocar uma mão, simplesmente colocar a mão na frente ajuda bastante, né? Lavar as mãos, fazer a higienização com álcool, e isso ajuda bastante. Agora, com relação à prevenção, tem que ser vacinado todo mundo da família. Por quê? O que acontece é que essas pessoas vão ter contato com outras pessoas e vão ajudar na propagação. Então, se realmente tem aquela pessoa doente, as pessoas mais graves têm que ser tratadas. Mas as outras que estão bem, né, eu acho que tem que ser vacinada para que não transmita. E se essas pessoas que estão ao redor já forem vacinadas, não vão transmitir para outras. Certo, sem dúvida nenhuma. A vacinação da gripe, ela pode muitas vezes não proteger em 100%, mas ela faz com que aquele indivíduo não desenvolva um caso tão grave, Rincan. Por que isso? Porque na realidade as pessoas estando vacinadas, a cepa dela, tá, de poder mudar rapidamente diminui a possibilidade de mudança. E aí a pessoa já está imune àquilo lá, então não transmite a doença e realmente não provoca uma epidemia, né? E outra coisa é que a imunidade estando boa, tá, a pessoa não vai ficar doente, né? Então a vacina é muito importante. Certo. Aquelas pessoas que fogem daqueles grupos de vacinação, adultos jovens, crianças muitas vezes, se essas pessoas não forem contempladas com a vacina, vale a pena procurar no serviço privado e fazer a vacinação assim mesmo? Existem trabalhos específicos para as pessoas específicas tomarem a vacina, tá? No entanto, o que acontece? A pessoa, muitas das vezes, não pode estar com câncer avançado, tudo mais, e não pode tomar essa vacina. O que se recomenda? Que as pessoas que vão conviver com essas pessoas, tá, tomem as vacinas e fiquem saudáveis. Aí a doença por barreira pessoal dos amigos não vai chegar até o paciente, ou seja, ela não vai ficar doente. Quando é necessário um paciente desse ser internado? Ou seja, o indivíduo está acometido de uma gripe, está com um estado geral não muito legal. Quando você decide, você tem que internar? Eu decido pela gravidade e do paciente. Então você avalia, ele está com falta de ar, está tossindo,
né? Tá caindo o estado geral. Você já, como prevenção, já interna essa pessoa e já começa com antiviral, né? Por quê? A doença tem uma evolução muito rápida. Então, se você ficar esperando, a chance de o tratamento não dar certo começa a aumentar de acordo com a demora. Então, o quanto antes você tratar esse tipo de paciente é melhor. O resultado acaba sendo melhor, certo? É verdade que nesta época a exposição ao frio também piora ou faz com que o indivíduo tenha maior suscetibilidade a pegar uma gripe? Não só a suscetibilidade a pegar a gripe, mas o vírus vive mais num ambiente seco e gelado. Então, se você congelar o vírus, ele vive por vários anos. Uma coisa que no verão, por exemplo, em 2 horas ele já está morto no ambiente. Então, o que acontece? A virulência aumenta e com a aglutinação das pessoas, porque no frio as pessoas aglutinam, vão para o bar, beber, vão fazer a sua confraternização, o que acontece? Um acaba passando para o outro e nisso aí tem o descuido da higienização, né? Não lava bem as mãos, tudo mais, e aí acaba passando a gripe um para o outro. Certo. Você falou que o indivíduo, quando é mais rígido, ele tem uma menor propensão em pegar a doença. Só que em 2009 nós vimos que matou gente de tudo quanto é lado. Gente rígida, gente que tinha realmente pessoas que estavam deprimidas aí imunologicamente, idosos, jovens, e realmente matou até aquela pessoa que realmente tinha uma força maior, que realmente estava saudável. Por que nesses casos pega até esses indivíduos? Porque na realidade até essa época não se havia vacinado a população. A partir dessa data a população começou a ser vacinada em massa. E outra coisa é que naquela ocasião provavelmente o que ocorreu é a mudança da roupa do vírus que acabou atacando a população, e quando ela muda, realmente ataca tanto a pessoa frágil quanto a doente. Então, e principalmente com as rígidas, por quê? Porque esses têm mais contato social, têm a vida social ativa e entram em contato com muito mais pessoas do que as não rígidas, né? Então isso facilitou muito a transmissão naquela ocasião. E agora não, agora com a vacinação já diminui bastante. Então por isso que estamos incentivando a vacinação da população. Para quê? Para que a próxima possibilidade de uma pandemia, que seria no ano que vem, seja minimizada. Certo. Ô Rincan, nessa época a gente ia nos pronto-socorros, a gente via até os colegas médicos usando máscara. E uma das vezes eu fui no pronto-socorro e vi uma colega trabalhando sem máscara, sem nada, e falei, você não está com medo de pegar aí a gripe, não? Ela falou assim, eu não tenho, eu tomo vitamina D. Eu falei, mas poxa, vitamina D vai te proteger disso daí? Eu tomo vitamina D, não pego gripe há não sei quantos anos. Realmente isso é verdade? Olha, a vitamina D em si, ele é responsável pela transmissão genética de todos os organismos, além de botar o cálcio para dentro do osso, tudo mais. Mas não existe nenhum trabalho que diga que isso iniba, né, você pegar a gripe. Provavelmente a colega aí está se expondo desnecessariamente, mesmo porque ela é uma agente de saúde. Eu recomendo que se use máscara, faça uma boa higienização, independente de você estar rígido ou não, tá? Mas a vitamina D com certeza não é o fator com que ela não pegue a gripe. Certo. Essas pessoas que muitas vezes acabam praticando esportes, pessoas que têm uma vida mais regrada, se esse vírus entrar, ele acaba fazendo um estrago menor ou independe disto? Veja bem, o esportista, enquanto está fazendo a vida ativa dela, tá? Se a pessoa se esforça demais, a imunidade dela também cai por um certo momento. É onde pode ser atacado. O fato de ter a vida regrada, tudo mais, não deixa ele imune à gripe, né? Pode se pegar, mas pode ter um sintoma
menos evidente, mas que vai pegar todo mundo, vai. Certo. Nós vemos os idosos realmente, por uma diminuição da sua defesa do organismo, sendo bastante agredidos nesse caso, como você falou, as gestantes, e são casos que levaram a óbito aí milhares de pessoas. Esses idosos ainda hoje têm bastante medo de tomar a vacina, porque dizem que o governo está dando essa vacina para matar o idoso para não pagar a previdência. Você já escutou isso também? Ouvi bastante isso no consultório, e isso não é uma realidade. Né? Tá, isso é um mito que foi criado, tá? E isso não deve acontecer, né? Porque a vacinação é comprovado por estudo científico que melhora a imunidade das pessoas. O que acontece nesses idosos é que talvez, né, haja um erro de estratégia do governo em vacinar as pessoas. Tá? Por quê? A campanha é feita já quando começa a esfriar. Às vezes você fica pensando, talvez se fizesse um pouco antes de começar a esfriar, né, as pessoas não tivessem um sintoma. Por que isso? Né? Quando começa a esfriar o tempo, as pessoas entram já em contato com o vírus da gripe e ficam doentes, mas só que a gripe se manifesta aproximadamente uma semana depois do contato do vírus. Então a pessoa vai tomar a vacina da gripe, tá, já tendo contato, e quando toma a vacina é quando ela vai manifestar a doença. Então a vacina é feita por vírus mortos, então não é para causar nenhum tipo de reação. Agora, o grande cuidado que você tem que tomar quando você vai tomar a vacina é se você não é alérgico ao próprio produto da vacina. Esse sim é a preocupação. Agora, com relação a pegar gripe porque tomar a vacina, é um mito. Certo, isso é importante dizer, que o vírus é morto. O vírus morto, ele só vai fazer o teu organismo criar anticorpos a ele. Não vai fazer o teu organismo se debelar por causa desse vírus. É importante isso que você está dizendo, porque a gente escutou naquela época e ainda continua escutando muito isso. Tem muitos idosos que não vão tomar a vacina porque dizem que o governo está fazendo isso para matar os idosos, parar de pagar a previdência. Então, não é uma coisa que ocorreu só comigo, você viu isso daí no teu dia a dia. Então, aquela pessoa idosa que tem medo da vacina não deve ter medo. Deve tomar, deve se proteger, e isso que o Rincan falou, eu acho que realmente é um erro de estratégia do governo. Ele deveria vacinar um mês antes. Se ele vacina um mês antes, evitava tudo isso. A grande dificuldade de produzir a vacina, porque a vacina é ditada, a norma, pela Organização Mundial de Saúde. E normalmente você faz a vacina com relação à gripe que ocorreu, porque tendo dois hemisférios, o inverno é inverso em cada hemisfério. E a gripe que foi mais frequente e que matou muita gente no hemisfério superior ou inferior, tá, é feito a vacina daquilo lá para o inverno do outro hemisfério. E nisso aí, por enquanto, ainda a tecnologia não é tão avançada assim, porque ainda usa-se o ovo para multiplicar os vírus. E hoje estão inventando uma técnica de RNA recombinante, que é muito mais fácil, estão tentando fazer culturas em células, e isso dá uma produção maior. Mas quando você faz desse jeito, do jeito que está fazendo, a vacina demora muito para ser produzida. E às vezes o que acontece é que realmente demora para chegar, e é isso que talvez esteja causando, mas estrategicamente seria uma coisa melhor se a gente conseguisse produzir uma vacina que chegasse antes e não no meio ou depois, quando a gripe já está em ação. Outra pergunta bastante frequente, Rincan, é que o pessoal que vai vacinar pelo SUS fala que a vacina não é tão eficiente quanto a vacina da rede particular, ou seja, ela dá algumas reações que a outra não dá. É verdade isso? Olha, assim, em questão de produção, é a mesma coisa praticamente. A única diferença é que existe a vacina trivalente, que é dado pelo Estado, e a tetravalente, que é dado
pelas clínicas particulares. O que é isso? Tá? Simplesmente a tetravalente tem um vírus a mais introduzido dentro da vacina que teoricamente protege mais do que a trivalente, em questão de cepas mesmo. Né? Mas com relação à produção tudo mais, não tem nada que diga que seja diferente. São todos vírus mortos e colocados dentro da vacina. Então, assim, é uma vacina teoricamente bem segura, tanto nos dois casos. O que é melhor, tá? É lógico que quando você protege com maior quantidade de vírus, você vai ter uma proteção maior. Principalmente que nem está sendo previsto uma pandemia, com certeza, se você estiver vacinado com uma tetravalente, tá, vai se proteger melhor do que uma trivalente. Né? Tá, isso é uma suposição, mas é uma coisa que você tem que pensar em se proteger melhor. Quanto mais você estiver protegido, é a mesma coisa que um carro blindado. Né? A chance de ser assaltado e ter algum problema com um carro blindado é muito menor em relação ao carro normal. Né? Então, seria mais ou menos nesse exemplo. Bom, Rincan, eu acho que o nosso telespectador teve informações importantes, pôde aí saber um pouco mais a respeito da gripe, vacina, mas mesmo assim eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Eu acho que para as pessoas normais, o cuidado que tem que tomar é, nessa época de frio, evitar locais aglomerados e se você tiver que ir, tá, se higienizar bem, se está tossindo, colocar a mão ou mesmo colocar uma máscara, apesar de não proteger muito, seria uma atitude, né, cívica adequada para a ocasião, lavar bem as mãos, fazer a higienização, evitar locais de aglomeração de pessoas, né, e se alimentar bem, agasalhar bem. Eu acho que ter uma vida saudável, independente de tudo, mas com cuidado mais social. Então, não só você se proteger com a higienização, mas pensando nos outros, né, e você tomar cuidado para, se está gripado, tentar evitar o máximo possível de passar para os outros, ou seja, não ir para esses lugares se você está doente. Certo. Né? Eu gostaria imensamente de agradecer a presença do Dr. Rincan, gostaria também de agradecer ao nosso telespectador. Se restaram algumas dúvidas, queiram encaminhar aqui para a TV Prevê, tenho certeza que o doutor terá o maior prazer em respondê-las. A vocês que nos assistiram, fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.